Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Muito boa noite, você ligado nos canais da SATV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira, hoje 8 de março de 2022. Estamos diretamente aqui dos estúdios da SATV, nos altos do Jardim Bela Vista, aqui em Itapiranga. Você que nos acompanha através do Facebook, aproveita para curtir, compartilhar nosso programa, deixe seu recado também para o nosso programa e também para o nosso convidado. E você que preferir assistir o nosso programa na Smart TV, no conforto do sofá da sua casa, vá até o YouTube, no nosso canal no YouTube, assista em alta definição na telona esse nosso programa semanal de todas as terças-feiras. Hoje o nosso convidado Daniel Shipchap, que recentemente lançou o livro Educação em Valores Morais, esse que vai ser um dos temas aqui do nosso bate-papo, né? Mais um escritor aqui em Itapiranga, então o Daniel também escreveu este livro aqui, e sobre ele a gente vai também no último bloco falar especificamente sobre este livro que está fresquinho, está quentinho ainda, saído do forno, além de contar um pouco da história e da trajetória do Daniel aqui na educação de Itapiranga. Então, depois do recado da Comercial Cordilheira, a gente volta aqui e bate o nosso papo com o Daniel Shipchap. A Comercial Cordilheira está localizada em local de fácil acesso às margens da SC 163, em linha Cordilheira. Um comércio completo para atender às principais necessidades da comunidade regional. Aqui você encontra completo mercado, produtos agropecuários e loja de confecções. O mercado oferece um mix completo de produtos com preços bem atrativos. Na agropecuária, você encontra fertilizantes, sementes de milho e pastagem, medicamentos veterinários, ferragens, botas de borracha e EVA. Somos representantes de rações da marca Agrobela, produto de qualidade e resultado garantido para a produção leiteira. Muita variedade, qualidade e com os melhores preços da região, você encontra no Comercial Cordilheira, a loja que veste toda a família. Grande abraço ao Lir, muito obrigado por apoiar o nosso programa semanal aqui, Estúdio A Entrevista. Muito bem, Daniel Shipchap, colega hoje de trabalho também, amigo já de longa data. Seja muito bem-vindo ao nosso programa para contar um pouquinho da trajetória acadêmica, de vida e também com esse livro saído do forno recentemente, falar um pouco dele. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Dani. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiramente, agradecer, né, o convite, a oportunidade, né, de a gente falar sobre educação, especificamente também sobre a questão do livro. E sempre é bom, né, ter esse apoio, né, da comunidade para divulgar as pessoas, os trabalhos que são realizados aqui na nossa cidade e na nossa região. A nossa ideia aqui no Estúdio A Entrevista é sempre valorizar os escritores, valorizar quem faz, né? Quem busca conhecimento, quem vai atrás. Depois mais a gente vai falar, né? Daniel, você hoje é doutor em educação, lançou esse trabalho, e é importante sempre a gente dar notoriedade, mostrar que aqui se produz, que aqui se faz, que aqui tem pessoas competentes em suas áreas, para ampliar o conhecimento geral da população, que um livro é para, na verdade, ampliar o conhecimento geral de todos. Mas,
Daniel, para iniciar, quem é Daniel Shipshop? Bom, Daniel Shipshop é uma pessoa que nasceu aqui em Itapiranga, mas logo, então, os primeiros anos da minha infância eu passei em Tunápolis, até os 6 anos, e aí a gente voltou, então, a residir aqui em Itapiranga. E desde ali, então, a pessoa que, né, teve sua infância, como muitos, né, na época tinham, né, com muito esporte, muita brincadeira, né, muito envolvimento sempre, envolvimento já nas escolas, né, com Grêmio Estudantil, e quando foi então para o ensino médio, já ciente de que queria continuar os estudos, e com esse objetivo, então, né, foi direcionando áreas até chegar, então, na questão da educação física, buscou formação, mas sempre a partir, né, de novas formações, de saídas, as formações foram todas fora, sempre retornava, né, porque eu me sinto uma pessoa assim que dificilmente, lógico, a gente nunca pode fechar, né, vá sair de Itapiranga, porque realmente a gente entende que o lugar da onde a gente vem, da onde a gente cria raiz, cria vínculos, a gente tem uma oportunidade sim de fazer diferente e de ter uma vida assim que a gente, acho que todo mundo almeja, né, uma vida, né, com uma determinada estabilidade, mas com uma vida com tranquilidade, uma cidade muito boa, né, para criar filhos, para ter uma relação social adequada, então, e é uma pessoa assim que hoje, né, procura, né, fazer sempre bem feito aquilo que é proposto, né, com muitos desafios sempre, com as suas qualidades, com os seus defeitos também, é uma pessoa assim, né, que eu acredito assim que sempre está disposto, né, para contribuir, né, e a gente fica feliz, né, quando a gente consegue, né, contribuir, quando a gente consegue ajudar. Dani, quando vocês voltaram para Itapiranga, vindo de Tunápolis, vocês moravam já no Bela Vista, aqui nessa região? No primeiro lugar que a gente morou, então, foi na Rua São Bonifácio, um pouquinho para lá da rádio, né, a casa, então, era dos Jung, né, meu pai, então, né, trabalhava, minha família, então, trabalhava na padaria Jung, né, pertinho da escola, pertinho do Gremup, pertinho, né, das frutas das irmãs. Então, assim, eu me criei por ali, né, então, né, por muitos anos, a gente morou ali, né, ia e voltava caminhando, né, para a escola, era pertinho. O Gremup é muita história, muito vivo, né, uma parte dos nossos colegas, né, ia muito na pracinha já era, para mim, na época, né, com 6, 7, 8, já era um pouquinho mais longe, era né? Longe, né? Já é longe, não tinha essa liberdade, mas no Gremup não, no Gremup a gente passava horas lá, jogando e interagindo e brincando, e aí depois a gente teve outros, né, a gente se mudou, né, enfim, até chegar então na Rua São Cristóvão, onde hoje, né, amanhã eles moram lá ainda, e depois, né, quis o destino também que quando eu adquiri a minha própria residência também fosse no Bela Vista, inclusive pertinho, lá onde eu também passei uma parte da minha juventude. O legal do Gremup, o pessoal que nos assiste não lembra do Gremup, acho que a maioria que está assistindo é da nossa faixa etária, não Sim. Tem a galera mais nova, certamente não vai conhecer, mas quem nos assiste conhece. O Gremup é onde hoje é o Colégio São Vicente, né? A Escola de Educação Básica São Vicente, ele era o Gremup, e uma pista de cimento, né? Era utilizada, inclusive, para o São Vicente na educação física, só que depois das 5 da tarde, era, por muitas vezes, uma peleia para conseguir vaga, né? Para jogar. E eu também joguei muito lá, e os pais deixavam a gente jogar. A gente alguns usavam aquele tênis, o chinesinho, né? Sim. Solinha verde, era 2 jogos no Gremup e não tinha mais sola, mas era sempre bom, bonito, porque a gurizada realmente não tinha nada
de tecnologia, o negócio era jogar ali, era brincar ali, né? Era ocupar o tempo. A concorrência era difícil, nós então era menor ainda, então às vezes a gente tinha dificuldade, ficava em volta ali esperando aquela vaguinha, né, aquele convite, e quando então vinha, era sempre junto com gurizada maior, né, mas a gente interagia e servia como bom aprendizado também. E na maior parte do tempo, sim, era pé descalço, né, quando o chinesinho é a época do quichute também, mas a gente não podia usar... Não, jogar com o quichute, porque também daí a agarradeira lá, o charme do quichute, ela se ia em 2 jogos, né? Então assim, alguma tampinha de dedão ali que ficava ali, mas era aquilo que fazia parte, né, da nossa essência, né? Então é um espaço simbólico para a escola, hoje é a escola lá, mas passaram muitas gerações, LIFs, né, as competições nos domingos de manhã, sábado de tarde, a feira também fazia algumas. Então era um local assim que acho que marca, né, quem foi da época marca muito, porque isso também ajudou, né, a nos constituir como cidadão, como seres humanos, né, da forma como a gente é hoje, né. Esses vínculos, essas relações, essas mediações que a gente fazia, né, no nosso tempo livre, e mesmo nas aulas de educação física. Então é um espaço, assim, acho que saudoso para muitas pessoas. É verdade. E hoje falta uma quadra assim nessa região, né, uma quadra aberta, livre. A pracinha ainda existe, né, mas essa região toda aqui, a região escolar, a região do bairro do Parque, ali não tem uma quadra aberta, assim, uma praça com uma quadra, né, isso, o Gremup não existe mais e não foi feito, né? Ali tem 3 ginásios ao redor, mas eles não são assim abertos. Gurizada, pega uma bola velha, vai lá chutar pé descalço, jogar jogo livre como quiser. Hoje faz falta, quem sabe uma hora a gente possa ter novamente uma quadrinha dessas pro pessoal brincar. Dani, ensino médio foi no São Vicente mesmo? Não, eu fiz até a 8ª série, né? Tá denunciando um pouquinho a idade, nossa, né? Hoje é 9º ano, né? Não vamos mencionar muito isso aí, Eu fiz a 8ª série no São Vicente. E na época, então, não tinha ensino médio noturno público lá no São Vicente. E eu já, então, ali, né, 14 anos, já precisando, querendo trabalhar, como hoje aí na realidade dos nossos jovens, né, acabei então, né, tendo um espaço, né, para trabalhar e aí isso me fez então ter que estudar de noite, né, na FUNEI, né, Escola FUNEI, no ensino médio particular, então pagava a mensalidade com o meu dinheiro, né, do fruto do trabalho, mas ainda mesmo, né, ter que pagar os estudos, ainda me sobrava um dinheirinho para mim, né, que a gente não precisava recorrer aos pais, né. Então, meu ensino médio foi, então, na FUNEI. Hoje a gente fala, não, eu estudei ensino médio na FUNEI, as crianças olham, como assim? Ensino médio na FUNEI, né? E que hoje é o SAFA, né? A escola era dos irmãos. Mas no prédio da FUNEI. No prédio da FUNEI, era o Colégio Integrado de Itapiranga, mas CID FUNEI. Né? A FUNEI, ela também traz boas lembranças das gincanas e tudo, que movimentava a cidade toda, né? Na época vamos dizer, nessa época que você falou que denuncia a nossa cidade, era uma época boa. Da FUNEI pro ensino superior, como é que foi essa decisão, essa tomada de decisão de partir para a educação física e Santa Maria? Você tentou outras faculdades também, outros cursos em outros locais, ou foi em todos eles educação física? Eu acredito assim que um dos legados que a escola nos dá é você ter alguns professores como referência. Então, eu nunca fui um grande atleta, mas sempre gostei de praticar esporte. Né? Voleibol com menos intensidade, mas assim, futebol, escolinhas, competições, enfim. E o FEDA, né, na época, né, então tinha a Escolinha do Cometa, e era professor de educação física, o próprio Nuna também, o João Newton. Foram pessoas assim que eu me espelhei muito, né, e de um tempo, né, do ensino médio, depois que a intensidade da educação física já era menor, mas aquilo lá ficou
e era muito forte esse interesse em fazer educação física. E aí, Santa Maria, então, para o curso específico de Santa Maria, de Educação Física, hoje nós temos, aqui em Itapiranga, temos o curso, né? Na época, nem na UNOESC, que a instituição já existia, não tinha esse curso, né? Então, um caminho mais próximo, mesmo sendo no Rio Grande do Sul, era Santa Maria, e tinha muitas pessoas daqui que buscaram a formação lá. Então, o próprio Márcio, né, Márcio Pauli, foi um ano antes, foi fazer educação física, então também teve assim, uma influência bastante significativa, e com a questão de Santa Maria ser uma universidade pública, né, uma universidade federal. Então foi o único vestibular que eu fiz, então eu tinha essa convicção, por felicidade eu acabei passando nesse primeiro vestibular, passei numa segunda chamada, então não iniciei em fevereiro, iniciei em agosto, eram 2 turmas, e nunca mais pensei em fazer outra formação, né, ou outro curso, né. No momento que eu iniciei, eu sabia que era aquilo que eu tinha projetado para a minha vida. E era um vestibular tranquilo, né, Dani, de fazer 23 questões de cada disciplina, 3 ou 4 dias de prova. Eram 4 dias de prova, sempre com 2 disciplinas, né, por dia. Uma concorrência assim, até relativa. Eu lembro que era, na minha época, o meu ano que eu fiz era 7 por vaga, e tinha muita vaga, né? Então eram 100 vagas, né? 50 para o primeiro semestre, 50 para o segundo, então eram 700 pessoas inscritas para o curso. Então era a procura, e Santa Maria em várias áreas era sempre, hoje ainda é referência, e na educação física não era diferente. Então, a gente passou por todo esse processo, teve assim a felicidade, né, de ver lá o nome, lá no finalzinho, nas últimas vagas, mas a gente conseguiu entrar, né. E a partir dali começou toda uma, né, você perguntou antes quem era Daniel Schipper, era uma pessoa que quase não viajava, quase não conhecia nada, conhecia os interiores, né, para visitar familiares, às vezes para passar férias. Eu fazia a malinha quando era a hora de os pais voltava junto, porque chorava, ficava com saudade. E quando teve que se virar sozinho, numa casa estudante. Você morou na casa estudante? Eu morei na casa estudante, uma república? No campus, né? No campus. Morei, era a 5 minutos da estrutura do bloco da educação física. Então, viajar, ficar sozinho, lavar roupa, se organizar. Nós tinha lá o restaurante universitário, então, que ajudava, né? Então, fazia as refeições de segunda a sábado lá, mas domingo, então, tinha que se virar com o almoço. Começar a administrar o pouco dinheiro que tinha, não tinha muito recurso. Começar já logo no início também procurar trabalho, bolsa de estudo, bolsa de emprego lá. Então, foi um processo fundamental, né? Não pela questão específica da educação física, mas pela formação humana também, né? Então, eu sempre digo hoje, né, e a gente até essa semana a gente comentava assim na questão dos moleques também, né, a gente não tinha tudo aqui na nossa infância, né, mas o pouco que tinha, assim, os nossos pais, eles faziam tudo pela gente, né, dentro da simplicidade, dentro das limitações, né, então, roupa, comida, a gente fazia, ajudava nos pequenos serviços, mas a gente tinha sempre todas as condições, né, possíveis, né? Então, dentro da realidade econômica, né, que na época a gente tinha. Então, Santa Maria foi, assim, uma escolha nesse sentido também, que talvez as pessoas hoje, tem uma instituição aqui em Itapiranga, mas que talvez continuam tendo essas tranquilidades, né, dos pais, amparando, né, dando esse suporte. Esse suporte nós tivemos que aprender e conquistar sozinhos, e isso, para a formação humana, isso foi inegável. Né? Isso é uma coisa que você comentando me vem à cabeça. A maioria saiu muito novo e teve esses desafios, né? Hoje essa saída parece mais tardia de casa, né? Mais tardia, talvez o amadurecimento dos jovens ele acaba sendo mais tardio também em virtude disso? Com certeza, né? Com certeza, porque na época a gente não tinha muita escolha, né? Ou saía para estudar, ou então ficava aqui para trabalhar.
Então, as pessoas, né, e aí a porcentagem, a proporção mais ou menos, né, hoje talvez mais jovens buscam o ensino superior por causa da praticidade de ter mais próximo, né, mas na época nós não tínhamos isso. Então, hoje, muitas vezes, o jovem, talvez ele acaba nem fazendo aquele curso lá no seu íntimo que ele gostaria de fazer, para poder ficar aqui e fazer, sim, um ensino superior também, mas fazer algo que ele possa fazer aqui. E isso, em termos de cortar vínculos, em termos de criar outros compromissos, outras responsabilidades, isso vai acontecer um pouquinho mais tarde. Hoje é muito frequente os jovens estarem em casa, residirem com as famílias com 22, 23, 24 anos ainda. É muito fácil, a gente encontra pessoas assim, não que tenha problema isso. Mas, independente se você tem 10 ou 28 anos, né, os pais, quando tu tá em casa... Não, eles gostam. Eles gostam, eles querem, muitos, né, eles continuam, né, fazendo o que faziam na infância, né, isso não é muito... É comum a gente encontrar isso ainda, e isso acaba, né, fazendo com que os jovens, eles posterguem essa decisão, né, da saída, de constituir família, de ter o seu espaço, né? Então isso tem uma relação muito, muito próxima. Daniel, 2001 você formou em educação física e você já voltou logo a Itapiranga? Ou você chegou a... Não, eu voltei em 2001, já foi a minha colação de grau, né? No ano de 2000, eu fiz o meu estágio aqui, na verdade eu já voltei em 2000. Eu fiquei em Santa Maria em 97, 98, 99, né? E aí eu já fiz o meu estágio, né, aqui, em 2001 também, né, como professor ACT, mas valendo o estágio curricular obrigatório, né? Lá a gente tinha um meio ano de estágio. E aí eu fiz o meu estágio na escolinha da FUNEI, então eu tive essa oportunidade, e também como professor de educação física na FUNEI, onde eu também tinha estudado, né? E aí eu me formei em setembro de 2001, e no final daquele ano eu prestei então um concurso para o estado e para o município. Então eu tive também a satisfação de passar nos dois, e aí início de 2002 eu já iniciei como professor efetivo, uma carga horária no estado, né, na Escola São Vicente. Me efetivei no lugar, né, na vaga do professor Junilton, que saiu, né, eu assumi essas vagas, essas horas, e também uma carga horária de efetivo no município, aonde então eu fui então cedido então para trabalhar com escolinhas. Então, a partir de 2002. Bacana, já fazem 20 anos, então, efetivo como professor do estado e do município. Depois tu não foi mais, né? Eu fiquei efetivo no município até 2015. Até 2015? Até 2015. Então, 2014, então, quando teve o nascimento do Murilo, né? Eu tive que fazer escolhas, né? Eu não conseguia mais conciliar São Vicente, o município, né, as escolinhas, o treinamento, e ainda, às vezes, umas noites na UCEF, e o filho, né? Então, tive que fazer uma opção, e aí eu acabei, então, pedindo exoneração, então, dessas horas efetivas na rede municipal. Até 2015, até achei que tivesse saído antes do município do que 2015. Mas, 2001 formado, mas eu vendo talvez de fora, não tenho percebido, mas o tempo que você ficou como professor efetivamente de educação física no estado, principalmente, eu vejo você logo assumindo cargos na gestão escolar. Quando é que começou isso e por que ir para a gestão escolar e sair vamos dizer, da quadra, da sala de aula mesmo, em educação física? Assim, eu tenho mais de 20 anos como professor efetivo e na educação física eu apenas tenho 5 anos.
como professor de educação física. Então, eu fiquei como professor de educação física, então, em 2002, 2003, 2004. E aí, em 2005, eu continuei ainda por 2 anos trabalhando na escola FUNEI, e ali começou a FAI. Então, ali na quadra da educação física, vi o pessoal chegando, aquele movimento todo, as primeiras turmas foi na FUNEI. E eu dizia assim, eu quero ser professor da FAI, eu quero trabalhar na FAI. E para isso, então, você teria que buscar um mestrado, né? Então, aquilo lá começou a fazer parte do meu objetivo. Então, em 2005, eu passei nesse mestrado. Peguei um afastamento no Estado, hoje que é possível para fazer. O Estado tem um edital específico para você ir buscar uma formação a nível de pós. 2005 e 2006, então, eu fiz o mestrado em Criciúma. E quando voltei para Itapiranga, início de 2007, né, então o professor Eduardo Guariente, que também é nosso colega, né, na escola e hoje também está na gestão, ele era o diretor na escola e me convidou então para ser assessor de direção. Então, eu tinha relativamente 3 anos de escola só, de efetivo trabalho na escola, e me convidou, né? A gente criou um vínculo, uma amizade, e pelo fato de eu ter voltado, né, recentemente do mestrado, ele entendeu que eu pudesse, então, contribuir na gestão, uma parte, assim, na questão dos professores, enfim. E ali começou, então, eu me identifiquei bastante na gestão. Então, ali depois a gente ficou 4 anos, até 2010, né, eu fiquei como assessor. Depois ele saiu, eu fui junto também no SEJA, fiquei mais 2 anos de assessor no SEJA. Aí eu voltei para mais 2 anos de professor de educação física, né, 2013 e 2014. 2015 também teve troca de gestão, e aí fui novamente convidado para ser assessor. Fiquei por mais 2 anos. 2017 eu me afastei novamente para o doutorado. E quando eu voltei, também, né, na volta em 2021, então a professora Carmen também, que estava de assessora, optou então por voltar para a sala de aula. Novamente eu fui convidado então para assumir essa função, né, então ano passado e esse ano que eu continuo. E Dani, o teu mestrado ele foi em educação, ele não foi algo específico dentro da tua área, né? Poderia ter feito algum mestrado dentro da área de educação física. Um mestrado em educação, ele amplia tuas possibilidades e horizontes, principalmente como se tinha o objetivo, quero ser professor da FAI ou da UCEF hoje. Por ser um mestrado em educação, ele abre o leque? Exatamente. Como eu disse, o objetivo meu era trabalhar na FAI, né? Então, por mais que eu estivesse naquele período, assim, numa fase crescente e conquistando as primeiras questões em termos de esporte, né, no moleque, um mestrado específico em educação física, eu não teria tantas possibilidades de aproveitar, né, no ensino superior mais próximo aqui, né? Então, aqui nós tínhamos o curso de pedagogia, né, hoje ainda tem, né, na época era normal superior. Então, um mestrado em educação, ele me habilitaria a ter um trânsito mais fácil na instituição, dentro do curso normal superior. Então, eu não quis fechar, apesar que as discussões que eu fiz, o estudo que eu fiz no mestrado na época, teve relação com a educação física. Eu estudei, então, um documento da proposta curricular de Santa Catarina e a parte específica da educação física. Mas a titulação, então, me abria, isso, era mais abrangente, e me deu essa possibilidade de ter, assim, mais componentes no normal superior, que depois virou pedagogia, onde estou até hoje. E a consequência do doutorado de manter na área da educação foi, então, por me identificar com formação de professores, trabalhar com formação inicial, né, com pedagogos. A FAI, hoje o CEF também acabou oportunizando, então, muitos trabalhos na extensão em diversos municípios, aqui onde ela tem abrangência de fazer formação continuada de professores, e aquilo lá cada vez foi me identificando mais, né? E aí, automaticamente, a gestão também, ela faz mais sentido, porque você, óbvio, você tem contato com o aluno também, você direciona com o aluno, mas você tem um trabalho muito forte com o professor também, né? Que é algo que nos últimos anos
em função do ensino superior, tem me acompanhado muito, né? Então, é por isso que dessa identificação mais com a gestão. A gente não é efetivo na gestão, mas entra ano, sai ano, entra diretor, sai diretor, a gente acaba sendo convidado, né? A gente fica feliz com isso, de poder fazer essa contribuição, né, a partir da gestão. Então, o doutorado em educação nas ciências, né? Isso. Ele já veio em virtude desse trabalho de formação, né? Que nem você falou. Mas, Dani, aí tu tem mestrado, já está dando aula lá na UCEF, teu objetivo, já estava na coordenação do curso de Educação Física, e aí tu pensa, não, vou fazer um doutorado. Eu penso, por que fazer um doutorado? O que te motivou a ir fazendo mais uma pós-graduação a nível de doutorado? O que te moveu a fazer isso? O doutorado, ele começou a fazer parte do... O bacana, assim, que tu vai traçando metas, né? Às vezes a curto, às vezes a médio, a longo prazo. Então, no momento do mestrado, sim, aí você realmente percebe... Eu considero que a minha graduação já foi uma graduação muito boa. Mas, quando tu vai para o mestrado, assim, tu começa a discutir questões, assim, estruturantes da educação, que, óbvio, impactam na sala de aula, impactam na educação física, mas tu começa a olhar para algumas coisas que, às vezes, apenas na graduação você não olhava. E quando já fazendo o mestrado, eu disse, não, eu quero depois continuar no doutorado. Mas aí a vida nem sempre ela te direciona assim da forma como você quer. Então logo depois, eu tinha pouco tempo de trabalho mesmo, então eu saí do mestrado, então eu projetei, então agora vai uns anos, né, para começar a trabalhar mesmo, para ter, assim, criar uma certa estabilidade, para ter, assim, me organizar em termos, né, pessoais. E eu fui protelando, né, mas sempre com aquela ideia, né, de buscar. E aí essas conexões que a gente tem, essas possibilidades que a gente cria, né, com vínculos, com relações, muitas vezes te fazem ser estimulados, né, para tomar algumas decisões, assim como foi a decisão lá na educação física, enfim, né, assim como foi a decisão lá do mestrado. Em 2016, né, o professor Generton, que é nascido e criado em São João do Oeste, né, trabalhou na escola, estava trabalhando na escola, professor de História, professor de Sociologia, estava fazendo mestrado em Ijuí, e um apaixonado, um cara, um profissional, assim, né, com uma veia da produção intelectual e assim, realmente alguém que a gente vê nele, assim, um pesquisador. E ele dizia, não, eu vou para o doutorado, enfim, vamos lá, tem potencial, a instituição é boa. E aquilo lá, nas horas de café da escola, nas horas da atividade do professor, a gente conversava e ele foi voltando, despertando aquele gosto, né, aquele objetivo que tinha ficado adormecido, começou a ficar muito mais latente e até que, então, não, vou fazer, e comecei a rascunhar um projeto, e quando foi para a seleção, fui lá, eu e ele fomos juntos lá fazer a seleção, e os dois foram aprovados, fomos colegas, né, e aí eu né, acabei muito fazendo influenciado por ele, né, pelo incentivo, pelo estímulo, né. Então, talvez não tivesse ele naquele ano lá, talvez hoje ainda não estaria feito, mesmo sendo um objetivo pessoal meu, né? Então, mas as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. E era tranquilo ir era toda semana para Ijuí? Como é que era? Bem tranquilo, né? Então, nós temos, assim, né, o que nos divide do Rio Grande do Sul, então, é uma balsa, né? Então, as aulas lá eram quartas e quintas-feiras, então, 7h30, 8 horas começava a aula lá, então, uns 180 quilômetros eu tinha que sair de madrugada aqui. Ele, por indicação dele também, então ele já sabia os trâmites, né? Então ele, se não me engano, é um tio dele, né, que era o barqueiro, né, o seu Miro, né,
o barqueiro lá que fazia o turno da noite, então me apresentou a ele, peguei o contato dele, então quartas de madrugada, né, eu já ligava para ele e dizia, ó, Miro, tô saindo. Chegava lá, ele já estava me esperando no porto da barca, rigorosamente 5 para 5, no máximo 5 horas eu estava atravessando, né, viajava assim no amanhecer, né, com alguma tempestade, alguma árvore caída, pouca sinalização, cerração. Chegava em Santa Maria, passava no Gêneto, então o Gêneto fixou residência lá, largava minhas coisas lá, a gente ia para aula, tomava um cafezinho, um chimarrão antes ainda na casa dele, depois tomava um cafezinho na cantina da universidade e lá ia para aula. Primeira tá na sala, né, os professores ficavam admirados, né, que eu era o aluno mais longe e eu era o primeiro a estar na sala. Isso eu fiz por 2 anos. Então, 2 anos eu fiz um intensivo para terminar os créditos obrigatórios, as disciplinas obrigatórias. 2 anos sempre, né? No meio da semana, semanalmente, eu ia para Ijuí. Fiz mais de 40 mil quilômetros em 2 anos. E aí depois, os últimos 2 anos, então já era a fase então, da coleta dos dados, da pesquisa, da própria formação que a gente fez, e aí encontros, orientações mais periódicas, e aí 2021 também, né, então o contexto da pandemia, então acabou, então quase que eu fui poucas vezes para lá, as orientações também passaram a ser via remota, né, via online, e tanto é que a defesa também no final de 2020 foi via online também, né. Então foram de curso total 4 anos? São 4 anos a duração, né? De doutorado. Isso. E aí, por exemplo, você como efetivo do Estado, o Estado ele te dá condições, porque para tu ter aula quarta e quinta, ainda fazer todo o trabalho que não é estudar para uma prova no ensino médio, né? Todo o trabalho, o Estado ele libera o professor, mas ele dá algum incentivo ou ele só... Não, ele te libera remunerado para você se formar? Como é que é a contrapartida, por exemplo, por parte do professor? É bem interessante essa questão, né? Às vezes assim, a gente sabe que muitas vezes a educação pública, assim, a valorização docente, a valorização salarial, muitas vezes as estruturas físicas das escolas, assim, não está como muitas vezes poderia ou deveria estar. Mas no estado de Santa Catarina, em termos dessa questão de poder buscar a formação, ela anualmente ela tem um edital, onde você procura, você se inscreve, que você concorre, então, a algumas vagas que o Estado, então, te libera da tua carga horária. Então, ele te libera ou integral, né, aí é a opção do servidor, né, ou parcial, né, ele te libera da tua carga horária, mantém o teu vencimento, e para você, então, buscar essa formação. Lógico, com critérios, né? Tem que apresentar um projeto, uma discussão que seja depois voltada para o Estado, o tempo que você fica afastado é o mínimo que você tem que permanecer depois, porque acontecia muitas vezes, se usava do Estado, né, para fazer um doutorado, e daí depois saía. Então, o Estado te financiava e depois não voltava para a rede, né? Então, eu consegui, então, ser uma das 4 vagas que tinha no Estado, consegui pelo edital, tinha 4 vagas, consegui, então, ser selecionado para esse afastamento remunerado, e também, então, acabei passando, então, no processo seletivo lá da Unijuí. Lá era uma instituição, eu pagava, né, a mensalidade, mas com essa possibilidade de não precisar trabalhar, e manter os vencimentos, eu consegui, então, me dedicar de forma integral para a formação, né? Então, isso me possibilitava ficar quartas e quintas lá, né? E às vezes, tinha momentos que nós ficávamos uma semana lá, seminários de tese, era de segunda a sexta, né? Era um intensivo, viajar, participar eventualmente de congressos, de eventos, ter que produzir, publicar artigo, tem toda uma exigência, né, do doutorado que te manda isso também, né? E graças a essa concessão, né, que eu tive também o privilégio de conseguir. No mestrado eu já tinha feito isso também, tanto é que eu residi em Criciúma também por 1 ano e meio.
lá era inviável pela distância ir e voltar. Sim. Aqui, então, eu optei por não residir em Ijuí, né, mesmo tendo o afastamento, porque era bem 2 horas e 10 minutos eu conseguia ir e voltar. Então, durante a semana eu ficava só quartas e quintas lá, né? Quintas de noite eu já estava em casa. Né? O mestrado já não é fácil de fazer, né? Imagina, então, doutorado e certamente é louvável que você tenha ido atrás e conseguido fazer, porque são poucos os doutores realmente que temos aqui, né? Na rede estadual, ela não dá 1% dos servidores, né, na escola, na rede estadual. Na rede estadual de ensino, né? Então, não dá 1%, né? Então, nós aqui ainda, lá na escola nós temos agora 2, né, servidores, né? Então, eu em 2020 e agora esse ano, final do ano passado, a Carlete também, né? Então, ela concluiu o doutorado dela. Nós tínhamos efetivos na rede também o professor Paulino, né? Tanto no São Vicente como no Seja. Então, ainda, né, pela essa porcentagem a nível de estado baixa, nós aqui ainda temos, assim... Uma porcentagem alta. Uma porcentagem alta, né? Mas é aquela questão, assim, de você colocar isso como meta e buscar, né? Quem é efetivo tem essa possibilidade. Né? Então, você, às vezes, tem que te organizar na questão pessoal, na questão financeira, para fazer, mas algumas possibilidades, elas são dadas, né? Então, então, assim, eu não posso reclamar, né, porque dos meus 20 anos, mais de 20 anos de efetivo, 6 eu usei, e conta como tempo de serviço, eu usei para estudar. O Estado te deu a possibilidade, exato, né? Então, eu hoje tenho mais tempo utilizado para estudar do que o professor de Educação Física de sala de aula. Dani, vamos fazer um intervalo, deixar você tomar uma aguinha, e no segundo bloco vamos falar da parte esportiva, né? Sair um pouquinho da educação, entrar na parte esportiva, que o Dani também foi tem grande destaque aqui em Itapiranga. Antes disso, um recado da Francar Motos. Francar Motos e Yamaha, para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Sai um grande abraço para o Charles, para o Pedro Paulo, toda a equipe da Francar Motos aqui da nossa região. A UCEF que tem várias possibilidades de ingresso na universidade, redação online, também nota do Enem, histórico escolar, vários cursos à disposição aqui na UCEF Itapiranga. Educação Física, que nós acabamos de falar, também é um curso que tem à disposição aqui na UCEF de Itapiranga. Vários formatos, presencial, semipresencial, EAD, além de vários cursos na área de pós-graduação. O CEF aqui em Itapiranga, Chapecó, São Miguel do Oeste, Caçador e também Frederico Westphalen. Box Informática e Segurança, que quer instalar sistema de vídeo monitoramento na sua casa ou na sua empresa, procure a Box Informática e Segurança na Rua São Jacó. Fale com o Kega, faça um bom negócio. Nedel Telecom, internet e telefonia com fibra ótica aqui em toda a região. Nosso sinal está chegando aí na sua casa através da internet da Nedel Telecom. Um grande abraço ao Henrique Nedel. E também Central Tintas, toda a linha de tintas acrílico, esmalte, vernizes, tem mais de 4.000 cores à disposição, além de uma vasta linha de pisos, piso laminado, cerâmica e também porcelanato você encontra na Central Tintas. E para dormir bem você precisa de um colchão Ortobon. Super descontos Ortobon. Quem é especialista em preços baixos tem sempre os melhores descontos. Olha esse colchão Pro Saúde Ultra Firme que agora pode ser seu. Ele é feito com espuma de alta performance, garantindo uma melhor acomodação do corpo e muito conforto para você dormir sempre tranquilo e acordar ainda melhor. Se eu fosse você, não perdia mais tempo e comprava agora nas lojas, no site, no app ou no WhatsApp. Super descontos. Aproveite agora. Ortobon, especialista no seu bem-estar.
Vá até a loja Ortobon Itapiranga, na Rua do Comércio, fale com a Ivete ou com a Bruna e faça um bom negócio. Para dormir bem, colchões Ortobon é o mais indicado. Dani, me vem na memória, sim, lembrança que são do moleque bom de bola, que a Escola São Vicente foi 4 vezes campeão estadual do moleque bom de bola, e justamente na época que você coordenava, que você era o técnico dessas equipes. E eu não lembro antes desse tempo e nem depois desse tempo que o colégio, o próprio Itapiranga, tenha conquistado títulos a nível estadual no masculino, né? Não vamos envolver o feminino. O feminino já é outro professor que coordena. O que era feito de diferente para que tivesse essas conquistas? Ou isso era mérito daquelas gerações? Porque não é um time que você pega lá com 8 anos e conduz até os 17. São meninos com 12, 13, 14 anos. A história e idade vem outros, né? O que era feito de diferente, Dani? Olha, assim, eu sempre, quando a gente fala sobre isso, mais pessoas, assim como você, chamam a atenção para isso e mesmo agora, estando afastado, né, das competições, quando a gente reencontra professores que a gente convivia, né, você saiu e depois ninguém veio mais, enfim, em termos de títulos. Mas eu acredito que era um somatório de fatores, né, cada ano com algumas questões específicas. Mas, assim, o que eu vejo mesmo, e isso foi muito determinante, que nessas 4, a característica em comum dessas 4, era um projeto da escola, era um objetivo da escola. 2003, então, o diretor era Inácio Roda, então, na saída do Nuna, o Nuna, então, até então, estava trabalhando, deixou, assim, um trabalho bem encaminhado, porque em 2002 a equipe era uma equipe muito boa, mas não passou da fase municipal, perdeu para o Porto Novo. E o Nuna ficou treinando o ano inteiro. Então, continuou treinando o ano inteiro, lógico, óbvio, não com a mesma intensidade, assim, mas continuou treinando, então tinha uma equipe estruturada, que aí em 2013, na saída do Nuna, eu recebi esse convite porque eu já estava trabalhando nas escolinhas do município. Mas era a prioridade da escola. Era até, por muitos anos, ontem até estava usando uma camisa do uniforme azul, que era daquela época ainda. Por muitos anos, o lema da escola foi a Escola dos Campeões. Então, muitos alunos vinham procurar a escola porque sabia que lá ia ter um trabalho de moleque específico. E aí, quando era um objetivo da escola, tem todo um suporte por trás da esfera apenas lá do campo, que era viabilizado, né? E depois passou, quando o professor Inácio, né, saiu em 2013, quando o Eduardo, então, continuou tendo esse objetivo. Até 2010, que ficou, né, o professor Eduardo na direção. Então, assim, além, então, da organização da parte, né, de treinamento específico, envolvia ter à disposição, então, os campos para treinar não só uma vez, 2 vezes por semana, e a escola, então, viabilizava isso junto também. Às vezes, então, quando não tinha os campos aqui na cidade, né, conseguir o campo no interior, disponibilizar transporte, disponibilizar, mesmo eu fazendo o trabalho, 2003, 2004, estava em sala de aula, né, então eu estava vinculado aos alunos na escola, então a gente transformava o moleque numa extensão da escola. Então, no momento que ele faltava no treino, no momento que ele tinha um ato de indisciplina no treino, ou ele tinha um ato de disciplina na escola, isso era um processo só. Os alunos eram tratados na escola e no treino com a mesma postura, com o mesmo foco, com o mesmo olhar, que, para mim, é um dos motivos. Por quê? Porque depois que eu saí, em 2011 até eu treinei
com o moleque, nós chegamos até o estadual e numa das maiores zebras, assim, a gente acabou não indo para entre os 4. A gente perdeu um jogo assim, mas isso é coisa do futebol. Mas eu já não estava mais na escola, estava no Seja, e a gente já, não que a escola não quisesse, mas a gente já percebeu que o fato de não estar vinculado à escola já era uma dificuldade a mais. Não vinha para o treino, eu já não sabia se ele estava de manhã ou não estava, por que ele não vinha para o treino, eu já não tinha a mesma facilidade de acesso aos pais. Então, para mim, eu vejo que um dos segredos era esse. E depois os outros professores que passaram, que continuaram, nenhum deles é professor da escola. Então, o Beto trabalhou, o Lucir trabalhou, por mais que a escola quisesse incentivar, não era mais a mesma questão, porque parece que não estava mais sendo vivido lá dentro. Então, era mais um trabalho, os nossos alunos lá de dentro, mas um trabalho mais externo. Então, eu acredito que isso é um fator bem importante. Outra questão que eu vejo, assim, ainda, principalmente em 2003, 2004, com mais dificuldade, em 2007 também, 2010 já com mais dificuldade, os atletas que faziam parte lá, eles não tinham tantas oportunidades como tem hoje, né? E muitas vezes, hoje, por mais que eles até gostam do esporte, eles dividem esse gosto pelo esporte com várias outras questões. Então, passa pela intensidade. Hoje, assim, por mais que a categoria de base do Cometa hoje tem uma estrutura de 5 até os 17 anos, nós treinávamos 4, 5 vezes por semana específico o moleque. Em pré-competição, até 6 vezes por semana. Essa estrutura hoje eu não vejo mais acontecendo, né? Então, tem toda uma categoria de base montada, mas, por exemplo, lá eu pego o Sub-14, lá ele treina 2 vezes por semana, talvez 3. E o nosso diferencial em todas as equipes, para fazer despontar a qualidade técnica, era o coletivo e a questão física. Nós priorizava demais a questão física. Então, quando nós ia para o estadual, quando nós nivelava a questão técnica, tática, o físico era o determinante. Porque o moleque, assim, é uma competição curta de 4 dias, 5 dias e 6 jogos se tu vai para a final, né? Dormindo em alojamento, não comendo a comidinha de casa, dormindo em colchão, no inverno passando frio, não é uma estrutura, né, ideal. Então tem toda uma logística, tem que pensar, né, hidratar, enfim, que a escola então fazia isso. E essa carga física que nós fazíamos, então, era determinante. E aí, né, das 4 edições, principalmente em 2010, nós não estávamos cotados nem para ter chegado no estadual, né? Só para você ter uma ideia, no regional, era em Iporã, a gente foi vice-campeão regional, classificava 2, a gente perdeu de 3-0 para a equipe do Bom Pastor de Chapecó. Eles foram como primeiro colocado, e nós fomos como segundo colocado, que aí teoricamente pega uma chave mais complicada. Nós fomos para a final e fomos campeões em 2010 e eles não passaram na primeira fase. Então, assim, ó, a intensidade que a gente deu pós-regional foi direcionada, específica, porque a gente deixou muito claro, ó, se nós formos para lá nesse nível, a gente não vai passar de fase, a gente não vai passear. Eu lembro assim, mais ou menos onde eu estava sentado, que eu disse isso, eu não quero ir para passear, né? Eu quero ir lá, eu assim, não tinha esse hábito, né? E não tinha perdido, quer dizer, no ano anterior a gente acabou sendo vice, né? E em 2008, terceiro, mas também de forma invicta. Não tinha esse hábito, sempre quando eu tinha 2008 treinado, foi terceiro invicto e 9 vice do estado. Isso. Aí perdemos em São João do Oeste, era estadual, né? A primeira derrota no moleque aconteceu em 2009. Né? Então, 2003, 2004, 2007, 2008, todas as campanhas, mesmo com o terceiro, foi invicto. Então, e aí, assim, ó, e aí era professor vivendo aquilo, era professor dispensando, às vezes, de aula para treinar um pouquinho mais, era professor já antecipando prova,
era professor insistindo, estimulando. A forma de disputa também, nos primeiros anos era playoff, então as finais eram aqui, a atmosfera da cidade se criava em cima do moleque, né? Se respirava moleque. O acompanhamento próprio da imprensa, né? Por vários anos, né? A Rádio Itapiranga mandava, né, o Delmar, o repórter, junto, lá dentro, né? Passava todos os dias fazendo as coberturas, as chamadas, né? Começava o jogo, estão em campo já, no intervalo tá tanto, então eu acho que existia toda uma mobilização, né, que começava da escola, que partia, né, escola enquanto, né, comunidade meio escolar, que passava, né, pelas estruturas, né, relacionadas às escolas, às famílias, os pais, e para empresas que patrocinavam, né, esses programas para acompanhar. É a mesma coisa agora, hoje, uma SA, né, pegar uma equipe e ficar lá, né, a semana inteira fazendo as coberturas da competição. O making off, os bastidores e a transmissão dos jogos. Então o menino lá, semanalmente, ele falava na rádio, né? Existia todo o engajamento em torno do moleque que eu não vejo mais hoje. Não estou dizendo que não se dá mais a importância ou que o trabalho não é bem feito. Mas eu sempre costumava dizer assim que nós conseguíamos criar uma ideia de competição, uma logística de competição, onde que pequenos detalhes faziam a diferença. Que não entravam em campo, mas faziam a diferença. Eu era muito assim, eu cobrava, os meninos não podiam não tomar refrigerante. Cientificamente, se isso é comprovado ou não comprovado que interfere no desempenho, não, mas era uma regra. Não pode, água, suco, aqueles, né, Gatorade, enfim, questão, porque a intensidade física era muito alta. Nós, além das refeições lá, a escola mandava um dinheirinho pela PP, fruta, banana, antes do jogo, depois do jogo, coisinhas assim que não entravam em campo, mas talvez se criava assim uma... que isso fazia com que os guri também, eles sentissem todo esse suporte, esse apoio, esse engajamento, fazia com que eles também treinassem mais, tivessem mais responsabilidade, eles olhando para trás, espera aí, uma galera ali está chegando lá, nós também queremos chegar. Então tudo isso envolve o atleta também, né? Eu fazia durante o ano, lógico, às vezes educação física, aula, né? Ou na direção. Só para você ter uma ideia, assim, o quanto que isso era forte da questão da escola. Quando eu voltei do mestrado, eu saí, então, eu treinei em 2003, 2004, 2005 e 2006, eu estava fora, então não trabalhei. Quando eu voltei em 2007, eu estava ainda afastado do município, estava em licença não remunerada, né? Acabei não voltando, né, no fim do mestrado. Eu treinei em 2007 e fomos campeões, eu treinando como assessor de direção, dentro da carga horária da direção. O Eduardo dizia, pega agora, vai lá treinar. Eu me viro aqui na escola, porque era um objetivo da escola. Então, em 2007, a gente foi campeão estadual do moleque, eu fazendo o trabalho como assessor de direção da escola. Não tinha nenhum vínculo empregatício com o município naquele ano, né, 2007, 2008. Voltei em 2009 para o trabalho efetivo. Então, hoje eu não, pelas demandas, e aí a própria estrutura da escola mudou também. Hoje eu não conseguiria me imaginar saindo hoje da escola, né, 3h30 todas as tardes para ir treinar o moleque. Eu não conseguiria saber hoje como é que isso ia ser a estrutura hoje. Mas na época nós tinha esse objetivo. Mas você enxerga que existe uma possibilidade da escola retomar um projeto desses? Assim, a escola, existe a possibilidade e ela deve estimular. Mas em Itapiranga a gente já conversa muito isso, já conversa com o Beto, conversa com o Lucir. A escola precisa querer e essas outras partes também precisam querer entender que o moleque é o foco, né? Entender que 14 anos, porque eu sempre vejo assim, falávamos isso domingo também,
lá no Cometa. Até 14 anos, a estrutura quem dá para visibilidade, para a questão de colocar os alunos, é uma visibilidade por intermédio do moleque. O Cometa participa de regional, participa de competições paralelas, mas isso são todas competições que podem dar o suporte. Em 2010, nós tivemos uma parceria com o Genoma, né, para ter campo. Então, o Beto tinha então o Genoma Colorado. Então, nós inscrevemos exatamente a equipe do moleque na equipe sub-14 do Genoma. Entendeu? Então, não tinha nenhum outro de fora. Era o moleque que disputava Genoma. Então, paralelo às fases do moleque, nós tínhamos a Copa Santa Catarina de Genoma, o estadual dos Genomas, os encontros. Então, sistematicamente, em julho, antes do regional aqui, nós fomos à Laguna, passar uma semana lá numa competição. E aí vai dando cancha, vai dando casca, vai dando aquele frio, e isso hoje muitas vezes não tem mais. Então hoje, por exemplo, um sub-14 do Cometa não consegue trazer a equipe do moleque. Tem sub-14 do Cometa, tem uma base que estuda no São Vicente, mas tem aluno do Porto Novo, tem aluno do Bela Vista, tem aluno às vezes de São João, ou sei lá, né, aqui do Rio Grande do Sul, tem os alunos. Então não é aquela equipe que disputa a competição, que treina. Tem alguns membros da equipe. E aí, quando vai para uma competição, agora os últimos 2 anos não teve mais, mas vai para a competição, situações de jogo que você vai resolvendo em outras competições, você vai poder trabalhar durante a semana, você vai ter que resolver lá, e às vezes custa caro. Né? Às vezes custa caro. Então, não só a escola, a gente está de assessor lá, o Eduardo voltou também, começar de novo, entender que isso é uma extensão da escola, não é só esporte, é educação também. Nós vamos falar um pouquinho dos valores depois. Eu comecei a entender muito, e aí a forma de trabalhar, eu comecei a entender muito a forma como a gente trabalhava com os meninos, e como hoje eu penso que tem que ser, depois que eu li o livro Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. Tanto é que depois eu fiz uma palestra para contar a história do moleque um pouquinho, mas aqueles valores que a gente insistia com eles, transformei uma palestra em Transformando o Suor em Valores para a Vida. Era uma apologia à obra do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro, que era o ouro olímpico dele, ele contou aquela trajetória, e eu fiz uma palestra, então, Transformando o Suor em Valores para a Vida. Então, os valores, e o Bernardinho tem uma coleção também, assim como na vida, no esporte. Então, é uma extensão. Então, nós precisamos, eu acho que nós podemos, enquanto escola, e aí precisa também ter um entendimento do poder público, que não é a escola São Vicente. Isso poderia ser a escola Bela Vista, a escola Porto Novo. A escola São Vicente é uma questão do regulamento da competição, de estarem estudando todos numa escola. Mas que, no momento que for numa fase municipal, como eu disse, em 2002, o Porto Novo ganhou, que Itapiranga entenda que o Sub-14 tenha esse trabalho no moleque. Então, isso às vezes faz com que tenha que ter uma migração de 1, 2 em potenciais de uma escola para outra, para aquele ano não ficarem escondidos. Assim, hoje nós temos os meninos de 14 anos distribuídos. Então, um pequeno grupo vai poder fazer parte da competição, talvez chegar mais longe ou menos longe, mas outros potenciais, ou até mais, né, um potencial maior do que aquele grupo está jogando, acabam não podendo aparecer, não jogando. Por quê? Porque o regulamento não permite. Então, quando nós chegávamos na competição, não era a escola São Vicente, era Itapiranga. Até que nas tabelas sempre aparecia Itapiranga, né? Barra São Vicente. Então, eu acho que então precisa de novo voltar, né, a escola. Aí por que São Vicente? Porque é onde tem mais alunos, e aí é uma conta lógica, né? Num universo de 100, para tu tirar 20, é melhor do que no universo de 50 tirar 20. Né? Então, era mais fácil, né, de você fazer uma equipe
mais estruturada. E aí buscar pontualmente um e outro menino de outras escolas, porque já é uma logística meio que normal, né, ter mais alunos. Então eu vejo assim muito potencial, né, eu vejo muita possibilidade de voltar a ter resultados significativos, e aí resultados significativos, quando eu falo título, de novo, né, não significa que o trabalho não aconteça, né? Mas infelizmente nós temos uma cultura aqui de valorizar só o campeão, né? Mas assim, ó, esse período que houve esse trabalho, vamos dizer, focado da escola, ele teve resultados os anos que não foi, então, o campeão, mas foi vice, foi terceiro, tá ali, estar ali no bolo, né? Estar ali tem que chegar nas cabeças, que isso faz com que valoriza o trabalho de vocês, valoriza os meninos, dá oportunidade, talvez, para alguns seguir uma carreira esportiva, né? Assim como tu também teve oportunidade como treinador quando o Figueirense te convidou para trabalhar lá. Por quê? Se ficasse só aqui no micro-regional, o Figueirense, clube que fora, Chape, enfim, não importa o clube, ele não vem aqui no micro-regional olhar, né? Não. Ele vai nas fases quentes. Exatamente isso. E aí assim, ó, e aí é o que a gente diz, né? Então, no momento você aproveitando a estrutura do moleque, né, as competições já organizadas, o transporte que o Estado viabiliza, a logística, né, de alojamento, enfim. Eu sempre digo assim, para o município é uma despesa de baixo custo, né? Porque já tem uma competição que tem todo o suporte do Estado. Né? Então, não precisa pagar transporte. E da patrocinadora, né? E se você chega no estadual, a vitrine é lá, volta aonde se esses meninos são colocados? Volta na base. Hoje, o Cometa. Na época, nós tínhamos a primeira ideia aqui de núcleo descentralizado de uma equipe assim, foi com nós, em 2004, que era o núcleo do Figueirense. Foi um dos primeiros núcleos do interior mesmo, que o Figueirense liberou, e por anos até ficou lá no site do Figueirense a existência desse núcleo. Volta para o núcleo. Eu lembro assim, ó, por muitos anos eu guardava o contrato de formação do Joel, né, do CAPES, que então lá ele fez um contrato CBF, né, e onde lá dizia, então, os valores, né, em caso de venda pro Brasil, né, para um clube brasileiro ou exterior, a porcentagem voltaria para o núcleo, né, por anos, o contrato CBF. Então, se esses meninos são colocados, né, volta para a formação, que é o Cometa, né, que é Itapiranga. Então, esse sentar e amarrar as pontas. Sentar e amarrar essas pontas. Precisa ser o São Vicente? Não, mas existe uma chance maior de sempre ser essa escola. Mas uma vez que foi, então, a escola A, B ou C, que se foque, né? Porque, sim, nós tivemos, por exemplo, o Erasmus Grins, que estudava em Santo Antônio, veio estudar lá. Então, o pai, né, entendeu aquilo. O CAPES, o Libo, de Capela. Tivemos outros de Santo Antônio, tivemos de Popi, o Adenei, né, assim, do Porto Novo, vários. Né, na época, o Gilney, o Ney Royer, né? E assim, do Bela Vista. Então, sempre teve uma movimentação de escola, mas não é para criar atrito entre escolas. É para que aquele potencial lá... E que aquele projeto também vingue, né? Isso. Porque para aquele potencial lá, que por força de regulamento, ele impede que ele... Porque até 2001, o moleque ou 2000, 2001, não lembro bem, moleque era por município. Eu joguei moleque. Sim, eu também. Nós misturava Capela, Santo Antônio... Não tinha necessidade de vínculo de escola. E no momento que isso começou a ter, foi onde nós começamos os primeiros anos. Primeiro ano que teve vínculo de escola, nós fomos campeões, por anos, nós fomos os maiores. Agora, Camboriú, a mesma escola nos passou, Penta, né?
Mas por anos nós fomos os maiores, São Vicente foi os maiores ganhadores na época de escola. Então, isso nós precisamos, talvez numa discussão ampliada, entender e explicar. Então, quando no momento que é escolhido, né, o representante do município, né, a escola do município, que isso vire projeto. Então, que o Cometa entenda, que a Secretaria Municipal de Educação entenda, que, né, o Estado também ali, a CREA, que entenda isso, e que, então, a partir dali é o moleque de Itapiranga, né, representado por tal escola. Dani, vou fazer mais um intervalinho, mandar um recadinho, um abraço pro pessoal da Intersul Estofados. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Isso aí, grande abraço, aleluia, da Intersul, aqui na linha Laranjeira, também Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Você quer fazer o seguro da sua casa, da sua empresa, seu carro? Procure o Cristiano Gritzmann, lá da Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros, no centrão da cidade de Itapiranga, e faça um excelente negócio. Digital System, película, som e acessórios automotivos. Você que quer colocar película no seu carro, procura Digital System. Lá tem vários modelos, tem que protege contra raios UV, tem películas de proteção calor, né, do calor. Você coloca a película, você sente a diferença dentro do carro, não esquenta tanto como se não tivesse película. É uma especial que é para retenção de calor, também de vários modelos e para vários bolsos, né, desde mais baratas até as mais sofisticadas, você encontra na Digital System Películas. E Nutri Mais, saúde animal, confiança e qualidade sempre do nosso amigo Marciano Balbinotti. Você que é agricultor e tem a sua produção leiteira, procure produtos da Nutri Mais para melhorar a nutrição de seus animais aí na propriedade rural. Também temos um recado da Oeste Pneus. Oeste Pneus, centro automotivo multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Grande abraço ao Xandão, o Rafa, também o Igor, toda a equipe aí da Oeste Pneus. Dani, pode falar um pouco da trajetória acadêmica também, falamos do moleque e nós estamos aqui no intervalinho ainda falando, realmente há de se pensar muitas vezes em investir em alguns esportes, em algumas escolas. O cara, o vôlei, é só um exemplo, o vôlei vai ser conduzido na parte educacional pela Escola Bela Vista, então quem é mais ali do vôlei vai para aquele lado lá e assim. Estados Unidos já mostra há muitos anos nas universidades que é ligado aos esportes, que tem essa, vai para cá, vai para lá e se adapta conforme o esporte, mas isso é uma discussão para um outro momento. Agora vamos falar do filho mais novo, né? A gente sempre fala com os autores aqui que o livro também é um filho tratado e produzido com muito carinho, educação em valores, potencialidades de uma experiência em formação continuada de professores. Daniel Schipschap, editora Schreiben, que é aqui de Itapiranga também. Livro novo, fresquinho, que está à disposição do pessoal, que foi o encerramento do doutorado. Ele finalizou com essa produção. Como é que foi a história desse livro, Daniel? Vou deixar contigo na mão. Então, é satisfação, né?
Também, num sonho um pouco mais distante, o meu objetivo de escrever um livro, por muitos anos, ficou adormecido, era a história dos moleques, né? Então, na época já tinha até, né, criado um blog para começar a ter mais coleta de informações, fotos, depoimentos. Tinha até, ganhei da esposa um gravador de presente para começar a narrar e depois transcrever. Mas a coisa não foi acontecendo, mas eu tinha esse desejo de escrever um livro, né, a partir desse trabalho que estava fazendo. E esse livro, então, não é o trabalho final do doutorado, mas ele é resultado dele, né? Uhum. Então, o trabalho do doutorado, então, ele está sistematizado, então, na tese, mas a estrutura de uma tese tem uma estrutura, né, além, né, de que vai para um livro, que são as normas, exigências lá da própria estrutura, né, que a universidade coloca. E muitas vezes a gente acompanha, assim, mesmo aqui na formação, aqui no curso de pedagogia, enfim, nas licenciaturas, que também culminam o curso com um trabalho, né, um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. Muitas vezes a gente vê excelentes trabalhos, excelentes produções, mas que ficam apenas na biblioteca da escola, ou digitalizado lá na escola. Em poucas oportunidades se transforma em artigos e não é publicado. Então eu sempre digo assim, em algumas dedicatórias eu digo isso: o conhecimento, ele só é verdadeiro se ele pode ser compartilhado, né? E hoje você está ajudando a compartilhar esse conhecimento. Quem vai comprar esse livro, ele está compartilhando esse conhecimento. Então foi uma forma que eu entendi, que eu pensei em oferecer, né, para devolver, não só para a escola, mas para devolver, né, na região ou no raio onde essa discussão aconteceu, aquilo que foi estudado por 4 anos. Então é uma sistematização que eu assumo aqui a autoria, mas ela aconteceu, né, graças, então, a uma coordenadoria regional que autorizou fazer a pesquisa na escola, graças, né, na época, ao diretor Eduardo, que autorizou e quis que essa formação fosse realizada na Escola São Vicente, graças aos 24 professores que, na época, iniciaram essa formação ao longo de um ano, 23 encontros formativos, e graças também a ano passado, aos professores que hoje estão na escola, aos alunos, e as ações que estão começando a serem implementadas a partir dessas discussões. Então, são os principais achados, os principais resultados daquela pesquisa feita, né, no doutorado. E aí o livro, então, ele é uma possibilidade, né, de alcançar mais pessoas, né? Então ele tem um potencial muito forte aqui para professores, né, porque foi feita uma formação continuada, para algumas redes, né, de ensino, talvez também despertar para a necessidade ou para o interesse de trazer essa discussão para a rede, para as escolas. Ele também, em alguns momentos, ele também é voltado, né, para as famílias também, porque aqui tem uma discussão também que é o papel da família nessa questão moral, que hoje é muito... a gente se discute, debate muito de quem tem que assumir essa responsabilidade no ensino de alguns valores, né? É a família, é a escola, são dois. Então, foi uma forma que eu encontrei, né, de fazer chegar a mais pessoas o resultado de um trabalho, sim, que foi meu, mas que teve várias mãos contribuindo. E então, Dani, o que é uma educação em valores morais? Então, assim, a questão dos valores, não só os valores morais, ela nos acompanha desde sempre na educação, né? A gente falávamos aí nos bastidores antes, por algum período da história, inclusive nós tínhamos a disciplina de educação moral e cívica, né? Educação moral e cívica.
que ela depois, então, em função do direcionamento que essa educação moral e cívica ela era dada, ela foi tirada do currículo, e aí depois ela passou como um tema transversal em 1997 nos parâmetros curriculares nacionais, que é o tema da ética. Então, assim, a educação em valores, a educação moral, ela se articula com o desenvolvimento integral do ser humano, né? Que é o objetivo da escola, que é a função da escola. Então, na escola a gente precisa pensar o quê? O desenvolvimento cognitivo, o aspecto, né, intelectual, o conhecimento, o aspecto físico, né, e o aspecto emocional, socioemocional, ou psicológico, que entram os valores. Então, a educação moral a educação em valores é a forma como nós, pessoas, agimos e nos conduzimos as nossas ações baseados em normas, baseados em regras, baseados em princípios. Então, é aquilo que é a resposta para aquilo que eu individualmente eu tenho que me perguntar, né? Em qualquer questão da vida, eu devo, eu posso e eu quero. Então, a resposta para essas três questões, ela vai te dar um conjunto de valores. Então, e aí principalmente numa escola, né, a gente tanto fala, né, a gente quer o respeito, que a gente quer a solidariedade, a gente quer a cooperação, a gente quer a empatia, a gente quer que o aluno, as pessoas tenham iniciativas, né, tenham um pensamento crítico. Isso tudo é valorativo. E aí o que acontece muitas vezes é que aquilo que a escola pretende, que é da sua essência, que é da sua função social, e muitas vezes aquilo que a família conduz ou pretende ou acaba fornecendo, não conversam para aquilo que a sociedade precisa. Então, por isso, né, a ideia da formação, ela nasceu justamente pela uma baixos registros que a gente buscou nas pesquisas de formação para isso. Então, a gente lida com valores todos os dias. Você agora está na escola, você é professor, você lida com valores todos os dias, né? No momento que o aluno levanta e sai da sala sem pedir autorização, ou entra sem autorização, no momento que talvez você não atende um aluno como naquele momento ele gostaria que ele fosse atender, numa resposta que o aluno te dá ou você dá, no momento que o aluno, ele ao esperar na fila, ele burla, né? ele fura a fila para chegar antes, no momento que ele joga uma sujeira no chão, e o outro enxerga, o professor enxerga e não vai lá, faz a intervenção. Então os valores, nas nossas relações, eles acontecem a todos os momentos. O que não acontece muitas vezes é isso sistematizado, é isso estar presente, vivo na escola, assim, que a gente enxerga assim, não, aqui geralmente nós temos esse tipo de ação, esse tipo de conduta. Então essa foi o foco da pesquisa, né? De chamar a atenção de que isso não tem que vir de casa. A gente tem, assim, tinha uma ideia, ou muitas vezes na escola tem uma ideia que é suficiente que venha de casa. É importante os valores da socialização primária, muito importante, mas não é suficiente. Não chega, né? Não é suficiente. Quanto mais eles forem... E porque nem sempre aquilo que vem de casa é aquilo que interessa para a sociedade. Um exemplo claro, por exemplo, eu tenho um filho único. A gente dá todo o suporte para ele, né, ou pretende dar, mas eu educo ele para ser melhor em tudo sempre. Eu não aceito menos que 10. Estou exemplificando. E coloco toda uma pressão nele e ele tem que ser sempre o melhor. Na sociedade, isso não vai... Ele vai ter uma dificuldade em um convívio social, porque ele vai encontrar já na escola pessoas que são talvez melhores que ele, ou pessoas que têm um desempenho melhor que ele, sem ele desmerecer o potencial dele, mas que faz parte, porque na escola nós temos essa diversidade. Então ele não precisa ser o melhor, ele tem que fazer melhor
aquilo que ele se propõe a fazer. Então, eu tenho essa ideia de educação, né, lá no âmbito privado, né, que eu estou tentando fazer, que é minha função, né, mas quando ele vai para um contexto público, um contexto onde tem uma diversidade de características lá, eles vão bater de frente esses valores. Então, o que a família, muitas vezes, quer, não vai ser possível no que, num convívio social, vai acontecer. E aí começam a dar os problemas, né? E aí nós podemos fazer essa relação também quando existe totalmente uma ausência de um código, né, valorativo, também da família e na própria escola. E como fazer, Daniel, para isso chegar mais próximo? Daí, assim, esse é o desafio. Esse é um desafio. O passo aqui, a gente até tem uma parte aqui de falar do papel da família, mas já seria uma extensão dessa questão. Bom, vamos resolver primeiro, vamos ter claro primeiro o que cabe à escola, né? O que compete à escola. Não, a escola, nós temos o que compete ao professor. Quais são as dificuldades de nós fazermos essa discussão coerente? E assim, ela não pode ser esporádica, ela não pode acontecer essa semana e semana que vem não acontecer mais, ou ano que vem não acontecer mais. Tem que ser um projeto institucional. A gente direcionou as discussões aqui que tem que ser um projeto da escola. Entra ano, sai ano, aquele grupo de alunos sai, se forma, chega um novo grupo de alunos, isso tem que ser uma coisa permanente. Bom, nós conhecemos o nosso papel porque isso não era uma coisa resolvida, o papel da escola. Os dados mostram, sim, que mesmo entre nós, professores, existia uma grande percepção ainda de que a escola apenas complementa o que vem de casa. Né? Dependendo do que vem de casa, ele pode até só complementar. Mas dependendo do que vem, ela não pode só complementar. Ela tem que, talvez, instituir. Então, esse é o primeiro passo. É ter a clareza o que cabe à escola. Aí depois precisa a escola conversar com a família. Não no sentido de a escola querer ensinar como tem que ser, mas trazer essa discussão para a comunidade escolar também. Né? Trazer essa discussão. O que são valores na esfera pública, na esfera privada. Porque no privado, assim, o meu código lá, eu não vou dizer assim, ó, você tem que educar teus filhos desta forma. Mas eu posso dizer assim, ó, que o teu filho lá na escola apresenta assim, ele é individualista, ele é egoísta, ele tem dificuldade em dividir, ele tem dificuldade em fazer trabalhos em grupo, que tem que te dar elementos para começar a refletir, bom, mas o que é isso eu reforço em casa? Muitas vezes atitudes de preconceito, né? Lá de pequeno já uma criança mostra algumas atitudes de preconceito que não são desenvolvidos na escola, né? E às vezes é inconscientemente, não é nem é importante dizer assim, não é orientado. Nós estamos discutindo que é uma questão intencional das famílias isso, né? Isso acontece pelo círculo de amizades, o que eles ouvem, o que a gente fala, eles prestam muita atenção. Isso acaba, né, incorporando. E isso, quando chega na escola, aí dá os problemas. Então, e aí também existia uma tendência muito forte, né, e ainda existe, de a escola atribuir aos fracassos escolares ao problema dos valores. Né? É óbvio que, né, num contexto familiar que vai lá, dá todo apoio, dá as condições para a escola fazer o seu trabalho, acompanha, enfim, é mais fácil. Mas não é critério de que se o aluno lá reprova é porque o problema é valorativo. Né? Então nós queríamos primeiro resolver assim, deixar uma discussão bem, esse foi o foco da discussão, o que cabe à escola em termos de valores. Em que momento a gente está trabalhando com os valores? Quais são as práticas, quais são as ações, o que nos compete, o que pode ser articulado com o conteúdo, né? Você como professor de matemática, às vezes, né? Onde que você vai enxergar um trabalho de valor sendo realizado ali por dentro da matemática? Então, talvez o conteúdo específico, em alguns momentos, não, mas na tua relação com o aluno, sim, ou no teu engajamento com o projeto da escola, né? Então, nós discutimos muito isso, né? Vamos pegar um exemplo assim que sempre acontece. Sala dos professores, o início do ano discute o
o uso ou não do boné em sala de aula, né? Aí é uma discussão polêmica, é onde não existe assim uma unanimidade, então se é decidido então que o boné então ele não vai ser permitido. Então, ok. Aí o Gustavo, né, era um dos professores que para ele não muda se o aluno está de boné ou não, entra na sala, por mim vocês podem usar, eu não concordo, né, o que a escola decidiu assim, mas para mim tanto faz e permite o boné em sala. É valorativo já, né? Qual é a mensagem que o aluno passa? Então uns podem, outros não podem. Que mensagem que isso fica, né? Dependendo do contexto eu posso, mas a regra diz que eu não posso. Isso é valor. Então assim, é isso que nós queríamos resolver, né, para ter uma unidade mais solidificada, né, mais coesa, né, e esse foi tanto foco. Obviamente que o livro ele tem que indicar que também é da família, que a questão social também, hoje os alunos participam de vários outros grupos, né, que tem outras instâncias, a religião, que também tem um código de valores, né, e que os valores eles mudam conforme a cultura. Uhum. Então o que nós tentamos trazer aqui, o que é igual diferente se você tem uma condição econômica mais favorecida ou menos favorecida, se você é de uma etnia, se você é de uma raça, se você é de uma opção em termos de gênero, né, em termos sexuais. O que que pode ser universalizado? Que se eu sou de uma cultura, você de outra, que nós conversando nós temos que manter. E aí nós chegamos num conjunto mínimo de valores, né, que é a questão do respeito, independente, né, dessas diversidades que nós temos, respeito, a cooperação, a justiça, não do ponto de vista do Código Civil, mas o tratamento que a gente dá lá na escola, né? Então, um conjunto mínimo de valores que a escola, que os professores entenderam, que ultrapassa gerações, ultrapassa culturas, ultrapassa contextos, e que nós temos que tentar fazer com que os alunos entendam isso, e aí não é dar uma aula, justiça é isso, né? É daquilo, mas ele viver aquilo na escola. As ações. As ações coerentes, né? As ações coerentes com a nossa prática, ações coerentes com o nosso discurso também. Daniel, o livro está à disposição contigo, ou está no site também do Porto Novo Livros? É isso ou não está disponível? Tá, ele está divulgado lá, né, mas num primeiro momento os primeiros exemplares, né, então eles podem ser adquiridos comigo. Estamos já fazendo contatos com algumas livrarias aqui da cidade, já está bem encaminhado, e quando isso se concretizar, a gente vai divulgar também. Mas assim, né, como a gente vem falando, então, se alguém já demonstrar, tem, né, vários pedidos, né, pessoas de fora. Ontem mesmo, a professora que foi citada aqui, né, viu a publicação, já encomendou o livro. Então, assim, num primeiro momento podem estar me chamando, né, ou na rede social, enfim, ou na escola São Vicente. A gente vai ficar bastante feliz, né, de que essa obra realmente possa ter procura. E até assim, né, para valorizar, né, para fazer com que realmente a gente possa ter o entendimento de que a gente está, de uma ou de outra forma, realmente contribuindo, né? E então, assim, estou à disposição, né? A gente já teve uma boa procura, né? A gente fez mais uma tiragem, agora está saindo uma outra tiragem, não com muitos exemplares, né? Porque a gente também não tem, assim, toda uma logística, né, de venda, mas eu fico à disposição, né? É importante também esse espaço aqui, né, para essa divulgação, e os interessados, eles podem estar entrando em contato, e no momento que esses locais estiverem definidos também, procurar esses próprios locais também, né, que são específicos, né? Nós temos aqui principalmente 2 livrarias, né, na cidade, que a gente já está fazendo esse alinhamento, né, para esta obra ser possível de chegar fácil aí ao acesso de mais pessoas. Isso aí, pessoal. Então, pessoal de casa, educação em valores morais, potencialidades e uma experiência e formação continuada de professores, que o que esse livro nos traz possa também ser implementado e
conseguido ser desenvolvido nas escolas, no dia a dia da educação, juntamente com o trabalho da família em casa, e também, como o Dani falou, não só vindo de casa, muitas vezes também a escola tendo que fazer o seu papel, e aqui tem essa discussão. Daniel, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar nos concedendo essa entrevista, de contar um pouco a tua história, falar um pouco da época do moleque, que foi também muito importante, e também tem só o Murilo de filho, né? Agora tem esse neném aqui também, que com certeza teve suas horas de trabalho, e para ti certamente também é como um filho. Parabéns pelo trabalho, e que valores morais eles sejam o norte da nossa sociedade, né? Que com isso a gente vai ter sempre uma sociedade que funciona bem, funciona legal, e isso que é mais importante, poder levar esses valores para os nossos moleques, né? Para nossas crianças, nossos estudantes. Parabéns, e a SATV sempre fica à disposição no que precisar, e sempre aberto a nossos escritores, a quem produz, a quem trabalha aqui na nossa região. Muito obrigado, Dani. Gustavo, então, agradecer novamente, né? A gente acompanha o teu programa, não na íntegra, né? Porque às vezes a gente trabalha também, muitas vezes trabalha naquelas noites, mas a gente percebe, assim, o quanto é importante esse espaço, né? Que teu programa, né? E a SA conseguem dar para as pessoas que, dentro das suas particularidades, elas fizeram ou estão fazendo um trabalho, né? Aqui no nosso contexto aqui. Então, é importante, sim, e me sinto, né, honrado, né, pelo convite, né, não só por sermos colegas agora lá na escola, mas por você conseguir dar essa abertura, né, e eu também poder, né, divulgar um pouquinho mais ainda, né, esse trabalho que, como eu disse, né, ele iniciou lá em 2017, e agora, então, ele pode estar ao alcance, né, das pessoas. Então, feliz, e fico também à disposição, né, quando você precisar, e quando vocês, né, entenderem que a gente possa conversar e falar sobre as questões, né, que são importantes, porque quando a gente fala educação, sempre, em qualquer meio, em qualquer ambiente, em qualquer tempo, ele é importante. Então, muito obrigado. Isso aí, Dani, eu que agradeço. Então, pessoal, essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira. Acompanhe os nossos canais durante a semana com a nossa equipe de reportagem, todas as nossas matérias aí divulgadas nas nossas redes sociais. Quinta-feira, o Gelson volta com o Estúdio A Music, e na próxima segunda, o Gabriel Dotto com o Estúdio A Esportes. Terça-feira estarei de volta aqui mais uma vez com mais um convidado especial. Fiquem todos com Deus, a gente se vê por aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de